Bom dia. Estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias da manhã desta segunda-feira, dizendo que o encontro do PT ontem para escolher o seu candidato a prefeito de Fortaleza foi uma verdadeira bagunça. Bagunça é o termo mais correto para se dizer do encontro, que deveria começar às 9 horas da manhã, começou já quase 11 horas, preterindo, impedindo que os comunicadores, radialistas, pessoas das televisões, colegas de jornais, fossem impedidos. O PT de Fortaleza impediu que os jornalistas fizessem uma cobertura completa, como nós sabemos fazer, sobre o encontro de ontem, sobre a bagunça de ontem. Começou já perto das 11 horas da manhã, estava programado para as 9 e foi terminar lá para o meio da tarde. Os jornalistas estavam impedidos de entrar no local do evento, impedidos. Quando, depois de muita reclamação, conseguiram autorização para fazer imagens. Não podia ser feito entrevistas lá no local. Os jornalistas tinham que esperar por uma entrevista, por um discurso de quem eles fossem escolher no final, para resumir o que foi a bagunça, que eles chamam de encontro. E alguns não aceitaram isso, são impedidos de trabalhar. Nós fomos um dos que não aceitamos e nos retiramos já no meio da tarde, ou próximo do meio da tarde, daquele ambiente que, sem dúvida, não ia produzir uma boa matéria. É pena que o PT de Fortaleza seja autoritário, antidemocrático e queira esconder as suas mazelas. Depois, nós ficamos sabendo de que o impedimento dos jornalistas estarem lá era para não registrar a troca de insultos e até apupos negativos para um e para outro lado, porque ao final ficaram apenas duas candidaturas, próximo do final ficaram apenas duas candidaturas e no momento da votação ficou apenas uma candidatura. Luiziane retirou a sua candidatura, vendo que estava esmagada. Aliás, essa estratégia de retirar a candidatura parece-me que foi tomada bem antes do início da votação, porque no meio do encontro, depois de discussões acaloradas que a gente ouvia do lado de fora, na discussão do regimento do encontro, quando terminou essa discussão lá, e acabaram fazendo um regimento, todos os delegados da Luiziane se retiraram do ambiente, foram para um encontro reservado com ela. E lá ficou definido que os delegados iam se abster de votar. Os delegados da Luiziane iam se abster de votar. Mas depois chegaram à conclusão de que era melhor a retirada da candidatura e para que eles não tivessem que se abster de votar. E assim foi feito. Ao final, só o candidato Evandro Leitão realmente estava no páreo. Os candidatos, os dois candidatos, logo no início, chegaram já perto de 11 horas da manhã e tiveram, acompanhado do seu séquito, fizeram alguma algazarra natural de apupos aos respectivos candidatos. Bom,
O certo é que os repórteres ficaram a manhã toda, a partir das 9 horas e até o meio da tarde, impedidos de registrarem a bagunça que acontecia no recinto fechado, lógico, da reunião. Até pancadaria aconteceu. Além de descompostura generalizada. A bagunça começou com o credenciamento dos delegados. Só deveriam ter acesso ao encontro os 200 delegados das 4 correntes que falsamente estariam disputando a indicação do nome do candidato. Eu digo falsamente porque aqui nós dissemos desde 2 meses atrás que só existiriam 2 candidaturas, a da Luiziane e a do Evandro Leitão, porque as 2 outras, a do presidente do partido, do Guilherme Sampaio, e da deputada Larissa, eles eram laranjas do candidato Evandro Leitão. Várias outras pessoas nessa história do credenciamento foram rejeitadas. Várias outras pessoas foram rejeitadas. Algumas, camufladamente, receberam credenciais. O certo é que, no ambiente fechado da bagunça, não existiam apenas os 200 delegados. Tinham outras pessoas que foram apadrinhadas para receberem credenciais por uma e outra chapa. Todos 2 colocaram gente não delegado, não credenciado, apenas com um crachá de cortesia lá dentro do plenário. Um dos que foram rejeitados foi o ex-deputado estadual Leonardo Araújo. E nós o entrevistamos quando saía cabisbaixo do local do credenciamento. Vamos ouvir. Não fui barrado não. Eu vim, na realidade, para esperar o presidente Evandro ali embaixo agora. É natural, é um momento de democracia onde os ânimos estão acirrados, mas passou esse momento aqui, tudo vai se concretizar da melhor forma, Edson. Aquela saída do senhor não decepcionar os seus aliados, dizer que veio receber o Evandro. Eu não compreendi, como é? Então, é uma saída, uma satisfação para os seus aliados que viram o senhor ser barrado. Então o senhor diz agora que saiu para receber o Evandro. Não, eu não fui barrado, eles estão preparando a minha credencial. Eu vou sair para acompanhar o presidente Evandro. Você é delegado? Não sou delegado. Estou aqui como representante do PSB acompanhando esse momento. É questão de democracia. Bom, o deputado mais tarde voltou com a camisa vermelha e conseguiu uma credencial. Entrou lá dentro, trocou essa camisa vermelha por uma camisa da chapa do candidato Evandro Leitão. Na política do Ceará tem dessas coisas. Como é que um cidadão desse se sujeita a essa situação? Mas é isso mesmo. O Deodato Ramalho foi um dos poucos petistas considerado raiz que ficou com Luiziane. Em todos os momentos, ele aparecia como o porta-voz da deputada federal Luiziane Lins. Ele coordenou o movimento dos delegados, desde a entrada até a saída para o encontro reservado com Luiziane. Ele entrou abraçado com Luiziane, junto com os delegados dela. E foi o momento mais festivo do evento, porque logo depois também chegou o candidato Evandro Leitão com a sua trupe e também foi um outro momento efusivo no encontro, no bagunçado encontro do PT antidemocrático, do PT autoritário, o PT de Fortaleza. Ontem foi o PT de Fortaleza, que foi autoritário, desrespeitoso,
mostrando que é realmente um partido antidemocrático, porque o autoritarismo não faz parte da democracia. Pois bem, o Deodato Ramalho, embora tenha sido a pessoa que conduziu todos os embates em favor da candidatura de Luziane, não foi ele o representante da chapa nos momentos anteriores à votação dos delegados. Mas nós estamos, essas matérias mostrando a movimentação lá são nossas. Essa entrevista do ex-deputado Leonardo também é nossa, mas o resto não é nosso. Ninguém da imprensa tem matérias feitas do ambiente bagunçado da reunião do PT. Todas as imagens que foram colhidas vieram de aliados de Luziane e de Evandro. Eles publicaram em suas redes sociais ou mandaram para nós, jornalistas. Esta, por exemplo, do Deodato Ramalho, ele publicou nas suas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Saudar todos os delegados e delegadas desse encontro muito importante, um encontro muito definidor para o futuro do nosso partido. Essa semana nós tivemos a publicação de análises e de pesquisas indicando que o nosso governo, o governo do presidente Lula, tem entregado os melhores resultados ao nosso povo. No entanto, quando se confronta com as pesquisas de opinião pública sobre a questão política propriamente dita, nós não temos a mesma correspondência. Penso, companheiros e companheiras, que isso tem a ver com algo que nós devemos, como partido político de esquerda, fundado como instrumento da luta da classe trabalhadora, penso que tem a ver com a fragilização, com a contemporização que temos feito com os setores mais reacionários da sociedade brasileira e da sociedade cearense. Não é por acaso que estamos hoje sendo confundidos como um partido qualquer, como mais do mesmo, porque aqui no estado do Ceará, companheiros e companheiras, estamos interior afora, entregando o Partido dos Trabalhadores a bolsonaristas, passando um trator em cima de companheiros valorosos históricos. Pena que não dá tempo aqui a gente citar tudo. Companheiros e companheiras, como o tempo está fluindo, queria dizer, companheiros, que nós, da Chapa 100, com a identificação profunda com as raízes fundantes do PT, temos claro uma coisa, que nós construímos o governo do PT em Fortaleza nos 8 anos da companheira Luziane Lins, com várias conquistas, e todos os melhores quadros que hoje formam o PT do Ceará nas administrações foram fruto da gestão da companheira Luziane Lins. As maiores lideranças dali surgiram, por isso não é correto dizer que há 20 anos a militância pelo movimento popular não tem espaço. Nunca o movimento popular teve tanto espaço na política do Ceará quanto no governo do companheiros, para concluir, não é correto, é uma hipocrisia falar em unidade, quando nós dizemos que essa unidade é para combater o bolsonarismo e a direita, quando nós estamos entregando o partido à direita e ao bolsonarismo. Bom, esse discurso do Deodato é um discurso de um petista raiz. Quando ele diz que o PT não é mais aquele, ele diz uma verdade, ele diz realmente uma verdade, o PT não é mais aquele. Aquele PT que precisou da comunicação, dos jornalistas para difundirem as suas ideias, os seus programas. Hoje o PT se esconde de jornalista. Ele tem medo, o PT tem medo de dar uma entrevista ao vivo. O PT só quer se comunicar por nota.
E, infelizmente, uma boa parte dos nossos colegas aceita essas notas. O PT não tem coragem de dar uma entrevista, porque ele não tem respostas para muitas indagações. Quando o Deodato diz que o PT está sendo entregue aos bolsonaristas, ele deu um recado direto para o deputado José Guimarães, que está fazendo todo tipo de negócio no interior, afastando petistas para apoiar candidaturas, negando a candidatura de petistas para dar a outros políticos. Não só aqueles que participaram das eleições de 2022, que ficaram para a eleição do governador Elmano, mas outros que já se acostaram ao PT governo e que deixarão o PT no primeiro momento de fraqueza do governo. Foi um discurso para balançar os petistas considerados raiz que estavam apoiando a candidatura de Evandro Leitão, sobretudo o presidente municipal do PT, o que está deputado Guilherme Sampaio, porque na verdade ele continua sendo vereador de Fortaleza. Ele está ocupando vagas de deputados que pedem licença na Assembleia Legislativa. Guilherme, segundo dizem, foi uma das crias políticas de Luiziane Lins. E os aliados de Luiziane o relacionam como um dos traidores, como o deputado de Assis e alguns outros nomes. Eles até citam o próprio governador Elmano de Freitas, que não apareceu no evento. Teve lá um momento de um corre-corre, as pessoas dizendo, o governador vai chegar e vai conversar com a Luiziane e o Evandro. Ele não foi visto por lá, se chegou foi escondido e saiu escondido. A Luiziane não conversou com o Evandro Leitão. Não é verdade que eles tenham se encontrado. A Luiziane se hospedou no hotel, onde aconteceu a bagunça toda de ontem. Ela se hospedou no hotel no sábado e lá no seu apartamento ela fez o comitê. Passou várias horas reunidas com os assessores dela e com alguns dos delegados. E, como eu disse, o Deodato Ramalho foi um dos presentes a todos esses encontros. Inclusive, o que houve no meio da bagunça de ontem. Os delegados da Luiziane saíram, foram ao encontro dela num dos salões de reuniões lá do hotel e tomaram as últimas decisões. A de que, primeiro, eles iam se abster de votar. Segundo, que depois do discurso da senhora Adelaide Gonçalves, que encaminhou a votação, depois do discurso, então, ela própria apresentou a desistência da disputa pela indicação de candidato a prefeito de Fortaleza, ficando então só o nome de Evandro Leitão, porque as outras duas chapas, a da Larissa e a do Guilherme, como nós insistimos em dizer, eram laranjas. Não existiam essas candidaturas, elas eram laranjas da candidatura de Evandro Leitão. Pois assim aconteceu. Terminou o encontro lá de Luiziane com seus delegados, todos eles voltaram para a reunião como se tudo normal estivesse, como se eles fossem participar de todo o roteiro daquela bagunça. Quando então começaram as falas dos representantes das chapas em disputa, falou a senhora Adelaide Gonçalves. Vamos ouvi-la. Professora, candidata
pré-candidata a prefeita de Fortaleza, nossa querida deputada Luiziane Lins. Com a palavra, a professora Adelaide. Boa tarde, camaradas. Recorro a um dos maiores pensadores do Brasil para trazer um pequeno trecho e ativar a nossa consciência histórica. Alfredo Bossi, que com Antônio Cândido esteve na fundação do Partido dos Trabalhadores. O que nos diz Alfredo Bossi? A água oferecida pelos deuses era retirada de um rio chamado Lete, o rio do esquecimento. Porque o esquecimento nos prende ao peso de um presente sem dimensões, quando é causado pela violência dos sentidos e pelo agrilhoamento da consciência. Ai daqueles e daquelas que se esquecem. As sociedades que se esquecem do seu passado, mesmo do seu passado recente, vagarão e errarão estupidamente, sem encontrar a porta de saída, que é a reflexão sobre o tempo, a história e a memória subversiva. Eu sou Adelaide, sou historiadora e militante social. Estive com vários companheiros e companheiras no movimento pró-partido dos trabalhadores. Jovem estudante universitária, muito jovem, no movimento pró-PT, andei de les a les, o sertão, a serra e o litoral, em muitas reuniões bonitas. Foi o tempo de maior aprendizado da minha vida, sem comparação com o tempo do doutorado, onde chegava, naquelas noites sem lua, alumiada pelos candeeiros ou uma fogueira, encontrava mulheres, homens e pessoas muito jovens decifrando um vocabulário da libertação, decifrando uma palavra que buscava o futuro. O Partido dos Trabalhadores e seus começos se encontrava com a melhor estrutura de sensibilidade do nosso povo trabalhador, como disse, na serra, no sertão e no litoral. Ali, em Tamboril, entre Tamboril e Monsenhor Tabosa, dia desses, Luiziane passou por lá em reuniões e todos lembram desse tempo. E todos rememoram esse tempo, quando lá estivemos e quando uma senhora, que sabia mais do que eu, o que era mutirão, o que era adjutório, o que era reciprocidade, o que era fraternidade e o que era solidariedade, ela me dizia: minha filha, a gente lia os caderninhos ainda com os esboços da Declaração de Princípios pró-Partido dos Trabalhadores. Ela dizia, é como estarmos nos banhando de futuro, pois o futuro havia chegado ali com o Partido dos Trabalhadores. Um futuro prometedor da libertação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, das juventudes e das mulheres. E passamos adiante, as juventudes também agarrando o futuro nos encontros, findo o trabalho, tanto de fundação propriamente dito do partido, os nossos encontros, as nossas plenárias, os nossos lugares de formação eram um convite a uma pedagogia do inédito viável, como nos ensinou Paulo Freire, que aprendeu com esses camponeses a conjugar o verbo esperançar.
pois era com este inédito viável que nos encontros e nas plenárias nós andávamos com o jornal Em Tempo, com o jornal O Trabalho, com as brochuras, com os livrinhos traduzidos, todos em vermelho, muito vermelhos, alguns rubros de indignação. Foi essa a nossa caminhada. Onde o caminho começou a se bifurcar? É uma pergunta para pensarmos. Onde as trilhas e os atalhos começaram a interditar caminhos e sendas da luta pela revolução e pelo socialismo na América Latina? É uma pergunta para pensarmos. Um encontro deliberativo desta magnitude, desta natureza, seria impossível pensar, impossível, que esta plenária não estivesse embelezada com as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, que esta plenária não estivesse embelezada com nossos símbolos e nossos signos mais caros, porque representam a nossa história de quase 50 anos. Bandeiras e cartazes, e hoje sobre todos os símbolos, sobre todos os símbolos e os signos, a bandeira da Palestina. Esse encontro tem que dizer que somos contra o genocídio na Palestina, como somos contra o genocídio na Curva do Oeste, em Eldorado dos Carajás, contra os militantes sem terra, os ribeirinhos, os quilombolas. Eu estou, de fato, muito emocionada. Há 20 anos atrás, eu apresentei a candidatura da companheira Luiziane Lins. O tempo é outro, a cena é outra, as questões são outras, o país embruteceu, o fascismo está ali à espreita e não é novo. Os integralistas e os fascistas existem desde os anos de 1930 e 1940. Agora estão mais furiosos, agora estão no nosso calcanhar. Então eu volto 20 anos depois, com a mesma juventude de quem começou o movimento protetor há 48 anos. Com a mesma juventude, com a mesma disposição de luta para defender a candidatura de Luiziane Lins, porque é a minha candidatura, porque é a nossa candidatura, porque é a candidatura do Partido dos Trabalhadores. É a candidatura de quem está na luta no Partido dos Trabalhadores por décadas. Com Luiziane aprendemos da universidade não só a ecoar as palavras da emancipação e da rebeldia ao sul do mundo, virando um mapa ao contrário. Foi esta a nossa insurgência diante da história colonizadora. Viramos o mapa ao contrário, estamos cá ao sul do mundo. Estas palavras do Partido dos Trabalhadores moveram tantas gentes e tantos recusaram as margens e assumiram a partilha da palavra libertadora e assumiram pintar em coletivo o horizonte da utopia. É entre o impossível e o necessário que o Partido dos Trabalhadores se move historicamente. O Partido dos Trabalhadores não pode se sentir às questões conjunturais. Um minuto eu tinha mais tanta coisa. Quero dizer, portanto, que nossa fala, nosso sentimento, é um sentimento desejante por uma fortaleza dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, dos gays, das lésbicas, dos negros, das negras. Vamos
dita pelo povo da periferia. Esta já é a colonização máxima aqui nos empurraram. Então, eu quero dizer que defendemos o nome de Luiziane Lins, um grande coletivo. Este grande coletivo deseja uma Fortaleza acolhedora, humanizada, que caminhe passo a passo para a perspectiva do socialismo e da libertação. Estou concluindo mesmo, dizendo que nos sentimos os 1.668 votantes nessa data, nos sentimos vitoriosos, pois é isso que a história aprovisionou para nós. Nos sentimos vitoriosos. A delegação que cá está, com 58 companheiras e companheiros, sai daqui com o compromisso inarredável de construir a partir de ontem, ou de antes de ontem, um bloco de esquerda do Partido dos Trabalhadores. Viva Luiziane, viva o Partido dos Trabalhadores! Muito obrigado, parabéns pela qualificada defesa, muito grato. E eu peço agora a... Bom, como eu já havia dito, essa gravação foi feita pelo petista Deodato Ramalho. Nenhum colega cinegrafista teve oportunidade de registrar nada do evento, nada, a não ser as imagens aleatórias das pessoas chegando e saindo, e algumas entrevistas também antes do evento, porque quem refletiu o evento era uma pessoa que tinha interesse em esconder toda a bagunça que aconteceu lá. O discurso da senhora Adelaide Gonçalves, da professora Adelaide Gonçalves, foi o marco do grupo, foi o anúncio do marco de Luiziane Lins. Luiziane está fora desse movimento PT. Ela não está fora do PT. A Adelaide disse aí, nós vamos construir o bloco de esquerda do PT. E o bloco de esquerda do PT não está com o bloco da direita do PT, que escolheu o deputado Evandro Leitão, candidato do partido a prefeito de Fortaleza neste ano. Muita coisa ainda vamos dizer, chutando aqui e acolá, especulações daqui e de acolá. Luiziane não participará da campanha do PT. Ela pode, e com certeza não vai, a nenhum outro palanque, mas agirá para que o candidato do PT não seja eleito. Ela não vai fazer nenhum discurso público contra a candidatura do PT, mas vai trabalhar contra a candidatura do PT. Como se explica isso? Bom, na semana passada nós fizemos uma entrevista com o ex-ministro Ciro Gomes. E ele disse como uma parte do PDT não apoiou a candidatura de Eunício Oliveira para o Senado da República, desmoralizando o governador da época, Camilo Santana, que colocou no ombro o Eunício Oliveira e não conseguiu elegê-lo, embora o governador tenha sido reeleito com a votação grande, estrondosa, mas não transferiu nem a metade desses votos que ele teve para o Eunício. Ciro explicou como ajudou a derrotar o Eunício. Primeiramente, chamou alguns dos aliados e pediu para votar no Eduardo Girão. Depois, quando o Eduardo Girão
aliou-se a Bolsonaro, diz Ciro que tirou o seu apoio. Tá? Diz ele que tirou o seu apoio. Mas antes desse episódio narrado pelo Ciro aqui na entrevista, nós temos a célebre eleição, primeira eleição de Mauro Benevides para o Senado da República. Mandavam na política do Ceará os 3 coronéis, Virgílio Távora, Adalto Bezerra e César Calles. César Calles era governador do estado e indicou como candidato ao Senado um Távora, Edilson Távora, parente do Virgílio. Mas Virgílio e ele eram inimigos. Virgílio não fez nenhum discurso contra a candidatura de Edilson Távora. Apenas isolou-se e pediu a alguns dos seus amigos para votarem no Mauro Benevides. O governador César Calles não elegeu o seu candidato ao Senado, Edilson Távora. Foi eleito Mauro Benevides, com o apoio do Virgílio, sem ser explícito. Virgílio não fez nenhum discurso contra Edilson ou discurso a favor de Mauro Benevides. Mas os seus aliados receberam o recado para não votar em Edilson e votaram em Mauro Benevides, naquela época, PMDB. Foi a surpresa geral. O governador, com toda a força, bem avaliado, César Calles fez uma boa administração no estado, não conseguiu eleger o seu candidato a senador. Assim vai fazer Luiziane. Não vai fazer nenhum pronunciamento contra a candidatura do PT, contra o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, mas os seus aliados não votarão no deputado Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza. Luiziane fica no PT da esquerda, como disse aí a professora Adelaide, e vai dar o troco a algumas pessoas que ela considera que o traíram agora, principalmente o deputado federal José Guimarães. Ela vai dar o troco em 2026. Aguardemos. Continue conosco aqui na TV da Transparência. Nós agora vamos apresentar os destaques dos jornais nacionais e o jornal local. Oceli, Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Vou iniciar agora os destaques da capa do jornal O Globo, que traz como principal destaque: emendas consomem 9,5 bilhões de reais dos orçamentos estaduais. Modelo que destina verba PIX para a prefeitura se dissemina. Se na esfera federal as emendas parlamentares já abocanham 47 bilhões de reais do orçamento, nos estados elas também avançam de forma célere. Levantamento feito para o Globo pela Transparência Internacional revela que as assembleias legislativas já controlam 9,5 bilhões de reais dos orçamentos estaduais. E 18 delas já adotam o modelo de emenda PIX, que vai direto para o caixa das prefeituras e é de difícil fiscalização. 32 mil em Copacabana para ver Bolsonaro é a foto principal da capa do Globo. O ex-presidente Jair Bolsonaro e dezenas de aliados reuniram ontem na Avenida Atlântica 32,7 mil apoiadores, segundo o grupo de pesquisa da USP. O ato foi marcado pelo tom religioso e pelos ataques ao ministro Alexandre de Moraes. A guerra é ignorada pelo mundo. Sudão tem 8,6 milhões de deslocados em um ano. Um ano após o início de uma guerra civil, cerca de 40% da população do Sudão enfrenta grave insegurança alimentar e 8,6 milhões de pessoas foram deslocadas, segundo a ONU. Mais de 1,8 milhão de sudaneses fugiram para territórios vizinhos, sobretudo para o Chad,
onde buscam abrigo em campos de refugiados, como o de Confron, o da foto. De 69 policiais acusados de homicídio no Rio, apenas um foi condenado. Levantamento feito pelo Globo, via Lei de Acesso à Informação junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, mostra que dos 69 policiais denunciados à Justiça por homicídio entre os anos de 2016 e 2018, somente um foi condenado. Inteligência artificial em escolas gera debate sobre limites éticos. O uso de inteligência artificial em aulas, como será adotado pelo governo de São Paulo, já é realidade no país, mas instituições ainda estudam como lidar com a ausência de normas pelas plataformas. Produção de motos é a maior em 10 anos e atrai novos fabricantes. A demanda por motos, impulsionada por entregadores e busca de uma alternativa ao transporte público, fez a produção crescer 42% entre 2019 e 2023. O país já tem 27 milhões em circulação e setor atrai fabricantes estrangeiros. Conselho Federal de Medicina sem sincronia com o governo. Divergências em temas como obrigatoriedade de vacinação e aborto legal afastam o CFM, alinhado à gestão Bolsonaro do Ministério da Saúde. Esportes. Botafogo mete 5 e Fla empata com Palmeiras. Botafogo atropelou ontem o Juventude por 5-1 e entrou no G4. Em São Paulo, o Flamengo só empatou em 0-0 com o Palmeiras e deixou a liderança do Brasileirão para o Bragantino. Aposta nas camisas. Febre nacional, as casas de apostas, as bets, já patrocinam 18 dos 20 clubes do Brasileirão, com um investimento de 550 milhões de reais em 2024. Equatorianos votam por endurecimento no combate às gangues. Pesquisas de boca de urna apontavam ontem ampla aprovação das medidas propostas pelo presidente Daniel Noboa para o combate às gangues, com autorização para as Forças Armadas atuarem com a polícia. Esses foram os destaques da capa do Jornal Globo. Agora, sei quais são os destaques do Estadão. Estadão hoje, a edição de hoje, segunda-feira, traz como manchete principal, Lorena, dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida tem alta procura após ser turbinado pelo governo. Ajustes feitos no programa Minha Casa Minha Vida, o MCMV, turbinaram o programa, que registrou aumento de 52% no número de unidades negociadas no primeiro trimestre, em comparação com 2023. As contratações consumiram 30,6 bilhões de reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, mais do que o dobro do liberado entre janeiro e março do ano passado. Se continuar nesse ritmo, o MCMV precisará de acréscimo calculado entre 25 a 30 bilhões de reais, sob risco de ter novos financiamentos congelados. Desde a metade de 2023, houve aumento de subsídio concedido às famílias, corte dos juros para financiamentos feitos por pessoa de baixa renda e elevação do teto do preço dos imóveis, permitindo que mais moradias fossem enquadradas no programa. O Ministério das Cidades sinalizou que deve reajustar o orçamento do programa Minha Casa Minha Vida. Outro destaque da capa do jornal: crime organizado. Vale do Tapajós, no Pará, vira campo fértil para o narcogarimpo. O Comando Vermelho já usa a logística de garimpos na região e o temor é de que a facção entre na exploração direta de ouro para ampliar poderio econômico e bélico. Era digital. Corretores viram influenciadores digitais e atraem comprador de alta renda. A imagem principal, como vocês podem ver da edição de hoje, é o ato realizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: Bolsonaro elogia o Elon Musk, que é o dono do X, o Twitter,
e terceiriza os ataques a Alexandre de Moraes, que é do STF, o ministro, em ato no Rio. Ex-presidente disse que o dono do X é o mito da liberdade e negou tentativa de golpe de Estado. Críticas ao ministro Alexandre de Moraes ficaram com o pastor Silas Malafaia, que chamou o ministro do STF de ditador. O evento reuniu 32.700 pessoas, segundo o monitor da USP. Guerra em Gaza. Ataque aéreo de Israel mata 18 em Rafah e aumenta temor de invasão. Palestinos receiam que bombardeio seja preparação para invasão terrestre. Cidade de Rafah concentra 1 milhão de civis. Industrializados. Pelo menos 28% dos alimentos têm excesso de sódio, aponta Anvisa. E por último, para atrair público, times europeus deixam de cobrar ingresso. Lorena. Bom, agora vamos conferir os destaques da Folha de São Paulo, que traz como principal manchete: governo planeja mudar lei para acelerar mineração. Levantamento mostra que milhares de concessões estão paradas pelo país. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva estuda mudar o arcabouço legal da mineração para forçar empresas do setor a explorarem de fato suas unidades produtivas. O diagnóstico interno é que há milhares de minas paradas pelo país. Para o governo, a medida movimentaria um volume de recursos na economia comparável aos investimentos anuais da Petrobras. Lula acusa as companhias de só se aproveitarem da venda de direitos sobre as unidades sem explorá-las. Dados do governo obtidos pela Folha mostram que 25% das mais de 14 mil concessões de lavra concedidas estão inativas. As novas regras pressionaram a brasileira Vale e também a australiana BHP Billiton e a anglo-australiana Rio Tinto. O estudo sobre a situação da exploração mineral é feito desde o ano passado. As análises envolvem o Ministério da Fazenda e de Minas e Energia e apontam que grande parte das unidades entra rapidamente em estado de paralisia. Aquários da vida real. Única moradora de edifício em Curitiba, a aposentada resiste a vender o seu imóvel à construtora que comprou os demais apartamentos do prédio. Sua história, que foi parar na justiça, remete à do filme de Kleber Mendonça Filho. Artistas indígenas representam o Brasil na Bienal de Veneza com obras sobre violência agrária. Mercado Ver o Peso, em Belém, oferece ervas e poções para passar no concurso e conquistar o amor. Na área de mercado, veja conselhos de etiqueta para usar o WhatsApp de forma mais adequada no mundo corporativo. Ato de Bolsonaro no Rio eleva o tom contra Moraes. O ato em apoio a Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro neste domingo teve elevação no tom das críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O ex-presidente optou por exaltar Elon Musk, dono da plataforma X. A ausência do Estado alimenta violência sexual no Marajó. Ciclo de desassistência no arquipélago paraense fomenta violência sexual contra meninas menores de idade, muitas vezes com consentimento dos familiares. Taxa de gravidez entre adolescentes é ainda maior nas porções ribeirinhas. Mercado vê corte de juros lento e Banco Central mais conservador. A avaliação de que o Banco Central adotará uma postura mais conservadora nos rumos da taxa básica de juros ganhou força no mercado financeiro nos últimos dias. Cresce a aposta de redução de apenas 0,25 ponto percentual da Selic em maio. Por segurança, bancos substituem biometria. Contra fraudes com inteligência artificial, banco substitui biometria por análise comportamental de clientes. E por fim, a foto em destaque da Folha de São Paulo é do ato em defesa de Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento do domingo teve adesão bem menor do que a ocorrida na Avenida Paulista em fevereiro. Oceli, quais são os destaques do jornal O Povo? Na capa do jornal O Povo, o jornal cearense O Povo, desta segunda-feira, diz: cometa do diabo cruza os céus e sol volta,
em 2095, a manchete principal, eleição em Fortaleza. Evandro é escolhido no PT e buscará Luiziane e aliados. A foto principal, da esquerda para a direita, que o ex-deputado Arthur Bruno, a deputada Larissa Gaspar, o Evandro Leitão aqui de camisa branca, escolhido pré-candidato a prefeito pelo PT para as eleições municipais deste ano, e o deputado Guilherme Sampaio, que é o presidente do diretório do PT em Fortaleza. Presidente da Assembleia tem desafio de unir a coligação e o próprio Partido dos Trabalhadores. Aqui a imagem de destaque, esportes, Fortaleza goleia o Altos do Piauí e avança na Copa do Nordeste antes de encarar o Boca Juniors. A reportagem especial de hoje do jornal é IJF, o Hospital de Traumas aqui da Prefeitura Municipal. Diz, quase metade dos acidentados no trânsito vem do interior para se tratar aqui em Fortaleza. No caderno especial, a trajetória e os projetos de Ariosto Holanda, o político do consenso. Nas páginas azuis, é uma entrevista com o médico Joaquim Garcia, Dr. Kim, 450 jogos no Ceará. A história do médico do clube, Dr. Kim. Eram essas, Lorena, as chamadas de capa do jornal O Povo de hoje. Bom, e a capa do Correio Brasiliense desta segunda-feira, dia 22, traz um conjunto de fotos mostrando como ocorreu o aniversário de 64 anos de Brasília. Dia de corrida, festa e amor à capital. A cidade modernista e monumental abraçou os mais de 5.000 corredores que se lançaram na tradicional prova de rua brasiliense. Com apoio do Correio, a Maratona Brasília atraiu atletas de alto rendimento e gente de todas as idades para celebrar seus 64 anos com uma corrida que passou pelos cartões postais icônicos do plano piloto. Foi um fechamento com estilo para um fim de semana de comemorações que incluíram o mega espetáculo do DJ Alok e shows de rock, samba e forró. Então ele aqui traz uma série de fotos mostrando os atletas que participaram da corrida e na área sobre o país, mortes por dengue seguem em alta. Casos de óbito chegam a 1.601, mas os índices de imunização continuam baixos. Trauma nacional. Rodrigo Craveiro, enviado especial, fala sobre a Armênia, que lembra o genocídio de 1,5 milhão de pessoas ocorrido há 109 anos e ainda não reconhecido oficialmente pelo Brasil. Palco de tensão em Copacabana. Em ato para mais de 30.000 pessoas no Rio, Bolsonaro falou sobre liberdade de expressão, defendeu Elon Musk e evitou Alexandre de Moraes. E por fim, tragédia em Ceilândia. Um menino de 5 anos morreu atropelado na QNN 24 ao soltar a mão do pai e correr em direção à pista. Oceli. Na capa do Valor Econômico de hoje, mudanças climáticas. Recursos em bancos de fomento de todo o mundo para mitigação dos efeitos do aquecimento global batem recorde. No varejo, após anúncio, mercado avalia os ganhos e desafios da fusão entre as empresas Petz e Cobasi. Acionista da companhia e ex-presidente da Fiesp, Horácio Lafepiva, voltará à presidência do conselho da empresa Cablin. A manchete do jornal, gastos de empresas com juros supera investimento, diz o jornal. As companhias brasileiras gastaram mais com despesas financeiras, compostas principalmente pelo pagamento de juros, do que com as suas atividades de investimento em 2023. Revela levantamento realizado com todas as empresas de capital aberto do país. Foram 306,8 bilhões de reais
com essas despesas no ano passado, com juros, uma alta de 8,2% frente a 2022. Em paralelo, o caixa das atividades de investimento alcançou 298,7 bilhões de reais, praticamente estável no mesmo intervalo analisado. Governo federal tenta desarmar bomba fiscal de até 120 bilhões de reais. O governo se mobiliza para tentar desarmar uma bomba fiscal que pode custar entre 80 bilhões e 120 bilhões de reais à União, relativa a ações movidas por usinas de cana-de-açúcar devido à intervenção nos preços do setor na década de 80. O tema, incluído como uma perda provável de 70,6 bilhões de reais, no anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. É a nova prioridade do governo no judiciário e o objetivo é, pelo menos, mitigar esses impactos. É a questão dos precatórios. Mercado já espera Selic mais alta, de 9,75% no fim do ano. Aqui tem essa foto, é uma entrevista com a cozinheira, que chama de chefe, né? A brasileira é o novo empreendimento. Essa senhora, essa jovem senhora, é Janaína Torres, eleita este ano a melhor chefe mulher do mundo pelo 50 Best, prestigiado ranking da gastronomia. Segundo ela, será um trabalho com pratos inspirados em todas as regiões do país. Esse é um dos exemplos de redes de bares e restaurantes que estão expandindo. O movimento, que contempla grupos regionais e nacionais, soma investimentos de 140 milhões de reais, resultando em cerca de 80 novas unidades. Pedidos parados na Anvisa somam 6 bilhões de reais. O setor farmacêutico tem aproximadamente 6 bilhões de reais em possíveis investimentos parados, esperando a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Outros 11 bilhões estão sendo analisados, mas sem resposta até o momento. Previdência aberta entra em nova fase. Lula cobra rapidez na votação da reforma tributária. Carreira. Um supercomunicador é, acima de tudo, um bom ouvinte. E para se tornar não é preciso ter um dom especial, mas desenvolver algumas habilidades básicas, diz Charles Duhigg, que deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico. E por último, destaque na primeira página, falta de consistência fiscal é um tiro no pé de um governo que se diz desenvolvimentista, escreve Gustavo Loyola. Lorena. Bom, agora iniciando com as páginas internas, vamos conferir a do jornal O Globo, que traz em seus editoriais: escassez de vacina contra Covid expõe falhas na saúde. Lula e o PT reclamavam com razão do negacionismo de Bolsonaro, mas não compraram doses necessárias a tempo. O segundo editorial, impacto econômico revela urgência do combate ao aquecimento global. Renda da população mundial poderá cair de 9% até o ano de 2050. Se metas não forem cumpridas, a perda poderá ser maior. Na área de política, na esteira do Congresso, emendas PIX menos transparentes já são usadas em 18 das 27 assembleias estaduais. Em ato para Bolsonaro, ataques são terceirizados. Manifestação na praia de Copacabana teve discursos religiosos, como o de Michele, e críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao presidente Lula.
Os apoiadores de Jair Bolsonaro atenderam ao chamado do ex-presidente e ontem pela manhã lotaram um trecho da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, com suas camisas verdes e amarelas e bandeiras do Brasil e de Israel. A manifestação de apoio ao ex-chefe do Planalto, investigado pelo Supremo Tribunal Federal e inelegível até o ano de 2030, atraiu 32,7 mil pessoas, segundo o grupo de pesquisa Monitor do Debate Político da USP, coordenado pelo colunista do Globo, Pablo Hortelado, e por Márcio Moreto. Ainda na área de política, Lula mira na educação para reverter desaprovação. Com popularidade do presidente em queda, Planalto cria força-tarefa para fazer uma agenda positiva do Pé de Meia, programa que cria poupança para alunos do ensino médio. Estratégia é aproximar os jovens do petista. Ainda também na área de política, sobre o Brasil, tecnologia à prova. Escolas já usam e debatem limites da inteligência artificial nas salas de aula. Na área da saúde, sem sintonia. Conselho Federal de Medicina acumula atritos com o governo Lula em temas como aborto e vacinação. Itens ultraprocessados são associados ao câncer. Em novo estudo, pesquisadores da Universidade de Singapura encontraram uma conexão entre o surgimento de tumores com o consumo desse tipo de alimento, que influencia mecanismos de defesa no organismo. Na área de economia, um país em duas rodas. Produção de motos no Brasil alcança o maior patamar em uma década. Cenário favorável para garantir o rendimento da aposentadoria. Levantamento mostra que dos 3,6 mil fundos de previdência existentes em 2023, 98% renderam mais do que a inflação. Na área sobre o Rio de Janeiro, absolvição em massa. Em 3 anos, dos 69 policiais acusados de homicídios no Rio de Janeiro, apenas um foi condenado. Voos da discórdia sobre pontos turísticos do Rio de Janeiro. Santuário do Cristo Redentor pede estudo para avaliar se excesso de voos panorâmicos de helicópteros está causando danos ao monumento. Moradores da região e vizinhos de outros cartões postais se queixam do barulho. E por fim, na área de negócios, franquias de educação têm demanda em alta. Redes voltadas para o ensino crescem embaladas pela busca crescente de formação mais qualificada e pela volta das atividades presenciais. Oceli, o que tem no Estadão? Nas páginas internas do jornal O Estadão, edição desta segunda-feira, na coluna do Estadão, a jornalista Rosiane Kennedy destaca: reforma tributária. Escolha dos novos relatores será um termômetro da relação de Lira, do Arthur Lira, presidente da Câmara, com o governo. A equipe do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, acompanha apreensiva os desdobramentos da crise entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o governo. Prestes a entregar ao Congresso os projetos de regulamentação da reforma tributária, a área econômica do governo espera ter espaço para negociar com o deputado Arthur Lira a escolha dos nomes dos relatores. Nos bastidores, avalia-se que a indicação desses nomes será o termômetro da relação e do rumo das propostas. O preferido do governo para assumir a relatoria de um dos pareceres é o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, mesmo partido de Arthur Lira, só que ele é do PP da Paraíba. Ele relatou a PEC da reforma tributária e estabeleceu um bom diálogo com o Planalto e com o Ministério da Fazenda. Além disso, é do mesmo partido de Lira, como eu já disse. E na última quarta-feira, o Aguinaldo Ribeiro assumiu a liderança do bloco da maioria no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, porém, sinalizou a aliados não querer repetir relatores. A preocupação governista é se forem escolhidos nomes de deputados do Centrão mais próximos da oposição. Lira tem dito
que não vai gerar problemas na pauta econômica. Uma nota curiosa, envolve até um senador cearense, eu vou ler aqui para vocês. Leiloeiro. O ex-deputado federal e suplente Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, desenvolveu um hobby que gerou uma disputa entre seus antigos pares. Saber quem ganhará o presente mais curioso. O professor, como é chamado pelos corredores do Congresso, Paulo Fernando tem o costume de garimpar leilões virtuais e arrematar peças sem valor elevado, para surpreender os parlamentares como presente. Um dos agraciados, né, com esse presente do ex-deputado federal Paulo Fernando foi o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Paulo deu a ele um diploma de sócio do Fortaleza Esporte Clube, que pertenceu ao general João Figueiredo, último presidente da ditadura militar, do regime militar no Brasil. Girão presidiu o time do Fortaleza Cearense em 2017, quando o clube voltou à Série B do Brasileirão. Páginas de editoriais. Primeiro editorial: o atraso que une governo e oposição, diz o editorial do jornal Estadão. Governo sinaliza apoio à PEC de senadores bolsonaristas que fixa percentual mínimo de gastos com a defesa, podendo agravar uma distorção da democracia, que é o engessamento do orçamento. Segundo o editorial, o antilavatismo e o neolavatismo. A justiça deveria estar empenhada em separar o joio do trigo, mas, como se viu no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, instâncias superiores estão imbuídas do mesmo messianismo justiceiro que corrompeu a Lava Jato. Nas páginas de artigo, nós temos um artigo do doutor em Direito pela USP, Marcelo de Azevedo Granato. Efeitos da desinformação digital vão além da eleição. Diz ele, uma sociedade em que mal se consegue distinguir imagens ou falas verdadeiras de imagens ou falas falsas, de conteúdo político ou não, tende a ser marcada pela desconfiança. Professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escreve Irã. Ele é o Denis Lerrer. Será que a esquerda do Brasil compactua com o assassinato de centenas de mulheres naquele país por não se vestirem de acordo com suas normas religiosas? Política. Bolsonaro poupa Supremo Tribunal Federal e terceiriza ataques a morais em ato com 32 mil pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo. Só governadores do PL, Partido Liberal, foram a Copacabana se solidarizar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diogo Schelp escreve, o STF e o Congresso Internacional. Bombardeio de Israel em Rafah mata 18 pessoas em meio à ameaça de invasão. Maioria apoia medidas rígidas, diz Boca de Urna, no Equador. Oliver Stuenkel escreve sobre Biden, presidente dos Estados Unidos, fracassa no Oriente Médio. Colombianos vão às ruas em protesto contra Petro. Vale do Tapajós, no Pará,
vê avanço do narcogarimpo. Estudante revela viés racista em 17 dicionários. Turbina testada em túnel do metrô gera energia para estação média. Há excesso de sódio em 28% dos alimentos. Esportes. Palmeiras e Flamengo decepcionam com jogo chato e pouco futebol. Zubeldia vai ao estádio e acompanha a primeira vitória do São Paulo. Minas conquista o título pela 5ª vez e a 4ª em cima do Praia Grande. Estratégia da vitória em Interlagos a de Mauro. Registros do amor que morre viram energia na China. Caderno de Economia. Minha Casa Minha Vida inicia ano com alta demanda. Ajustes na taxa de juros e no valor dos imóveis impulsionam o programa. Para a meta fiscal de 2025, o governo precisa de 50 bilhões até agosto. Aumenta a competição das construtoras pelos recursos do FGTS. Luiz Carlos Trabuco escreve: salvaguarda para tempos duros e maduros. Estados Unidos tem desafio para elevar capacidade elétrica. Essa página, que é a página de publicidade, Enel investe 18 bilhões de reais com foco em aprimorar o serviço aos clientes lá em São Paulo. Continua aí na página de negócios. Influenciadores se especializam na venda de imóveis de luxo. Por hidrogênio verde em navios, Shell e a Ocean se unem à startup. E por último, Lorena, título do Tesouro Direto é a grande aposta de gestor da Verde Asset. É com você. Bom, agora vamos conferir as páginas internas da Folha de São Paulo, que traz em seus editoriais: greve expõe distorções nas universidades. Governo tem gasto elevado no ensino superior, mas recursos são engessados e corporativismo abafa debate sobre cobrança de alunos abonados. O segundo editorial, obstáculos à vista. Projeção de médio prazo do FMI é preocupante e Brasil precisa preparar a economia para os desafios. Na área de política, Bolsonaro exalta Musk em ato que levou ataques a Moraes e Pacheco. Silas Malafaia chama ministro do STF de ditador e presidente do Senado de frouxo e omisso durante manifestação em Copacabana. O ex-presidente, durante o ato, Jair Bolsonaro, afirmou: a anistia é algo que sempre existiu na história do Brasil. Ninguém tentou, por meio de armas, tomar o poder em Brasília. Aquelas pessoas estavam com a bandeira verde e amarela nas costas e muitas com uma Bíblia embaixo do braço. Não queiram condenar um número absurdo de pessoas porque alguns erraram invadindo e depredando o patrimônio como se fossem terroristas, como se fossem golpistas. Ainda na área de política, aliados de Lula minimizam ato no Rio de Janeiro. STF, militares e Pacheco silenciam. Ideia de integrantes do governo é não dar relevância a evento bolsonarista realizado no domingo. Bolsonaro defende democracia após ter exaltado ditadura. Big Techs se dividem sobre aviso de contas bloqueadas. Só X informa que perfis suspensos por Moraes estão retirados por ordem judicial. Na conta do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, suspensa por decisão de Alexandre de Moraes, ele foi retido no Brasil atendendo a uma demanda legal. Militar cita histórico de suposta vítima ao absolver coronel. Só 20% dos pré-candidatos nas capitais são mulheres.
Candidaturas femininas esbarram em máquinas partidárias e disputas internas. Anny Moura, pré-candidata do PT à prefeita de Manaus, colocaram 5 homens como pré-candidatos pelo partido, quando nenhum deles era candidato de verdade. Fizeram isso só para evitar que eu fosse escolhida. Rose Modesto, que disputa Campo Grande pela União Brasil, afirmou: o cenário é sempre mais complicado para as mulheres, mas tenho o apoio do meu partido que me incentivou a sair candidata. Na parte sobre o mundo, estudo aponta desconfiança no mundo em relação à democracia. Pesquisa em 19 países, incluindo o Brasil, revela que instituições estão aquém das expectativas. Políticos formam cordões contra populistas, diz pesquisador. Guerra deixará minas espalhadas pela Ucrânia. Governo usa até cães para buscar explosivos em áreas sensíveis, mas risco pode levar décadas para ser neutralizado. Rússia diz que apoio dos Estados Unidos terminará em fiasco. Líder do Irã elogia ataques do país contra Israel. Na área sobre mercado, governo Lula planeja nova política de mineração para forçar exploração. Levantamento aponta milhares de concessões paradas. Medida mira Vale, BHP e Rio Tinto. O presidente afirmou: a Vale ultimamente está vendendo mais ativo do que produzindo minério de ferro. Ainda na área sobre o mercado prevê corte de juros lento e Banco Central mais conservador. Cresce a aposta de redução de 0,25 ponto percentual da taxa Selic em maio. Então, essas foram as atualizações da Folha de São Paulo. Agora vamos conferir o Povo. Nas páginas internas do jornal O Povo de hoje, na coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza, ele destaca o primeiro desafio do deputado Evandro Leitão, que foi escolhido ontem pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. Desafio de unir o partido e desafio de reunir a base aliada, são 9 partidos da base aliada do governador Eumano de Freitas. Cólera. Brasil confirma primeiro caso da doença em 18 anos. Paciente de Salvador contraiu cólera na própria cidade. Caso é considerado isolado e foi registrado em março. Uma denúncia. A Unilab, a Universidade africana, que trabalha com a questão dos negros, que fica aqui em Redenção, estaria desmatando área de preservação. No entanto, a instituição garante seguir o projeto ambiental à risca. O campus das Auroras, essa foto que vocês podem ver, está localizado no município de Redenção. É a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. É o nome correto da Unilab. O cometa do Diabo foi visto no Brasil e no restante do hemisfério sul ontem. Ele demorou 71,3 anos para completar a volta em torno do Sol. Não foi possível vê-lo a olho nu. Ele foi descoberto em 1812. O astro é descrito como um vulcão frio por ejetar gelo e gás, que formam uma cauda em formato de chifre, origem do apelido, Cometa do Diabo. A charge do Cleito de hoje é o presidente Lula aqui vestido de cowboy, acenando uma bandeira branca para o Congresso Nacional, com a frase: este Congresso não para de atirar. Nas páginas azuis, o entrevistado do jornal O Povo é o médico Joaquim Garcia Filho. Sonho realizado na medicina e no esporte. Apaixonado pelo Ceará, Dr. Kim decidiu ser médico para trabalhar no clube. Começou a atuar nos jogos ainda enquanto estudante e hoje já soma mais de 450 partidas que ele assistiu. A reportagem especial é sobre
o trânsito no Ceará, o perfil dos pacientes que chegam ao Hospital IJF, que é da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mães modificam vidas para acompanhar os filhos vítimas de acidente no hospital. O desafio da fiscalização do trânsito no interior é outra matéria dentro da reportagem especial. E lacuna de dados sobre o trânsito no Ceará também é registrada nesta reportagem. Evandro vence disputa no PT e tentará apoio de Luiziane. Esse evento foi realizado ontem pela manhã no Hotel Oásis Atlântico, aqui na beira-mar de Fortaleza. Ministério Público Eleitoral dá parecer no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, para manter a cassação da chapa do Partido Liberal e pede a punição do ex-presidente do partido, Acilon Gonçalves, que hoje é o prefeito de Eusébio. Henrique Araújo, jornalista, escreve na sua coluna: Evandro e Sarto antecipam disputa. Ele trata de uma troca de ofensas entre Sarto e Evandro Leitão na última sexta-feira pelas redes sociais. Ex-PT anuncia apoio de Ciro e Cid contra PT em Iguatu. O Sá Vila Rouca, ele era um petista histórico na cidade de Iguatu e o partido tomou a presidência do diretório municipal dele, que era antigo petista raiz de Iguatu, e deu a presidência do partido ao filho do deputado Agenor Neto. O João Paulo Biagi, que é o correspondente, jornalista correspondente do jornal O Povo lá em Brasília, escreve: Isolda prefere ser o segundo lugar no Ministério da Educação do que ser a primeira em Sobral, quer dizer, ser prefeita do município de Sobral. O que ela diz? Tida pelo PSB como favorita para a sucessão do prefeito Ivo Gomes na prefeitura de Sobral, Isolda Sela faz outros planos. Ela hoje é a secretária executiva do Ministério da Educação. Ela prefere ficar onde está do que participar do processo eleitoral lá no município de Sobral. Ela já foi até vice-prefeita. Eleição é sempre difícil, sempre muito cansativo, apontou a ex-governadora do Ceará. Ou agora é a matéria: Bolsonaro exalta o empresário sul-africano Elon Musk e expõe aliados que serão candidatos à manifestação no Rio. É o novo capítulo da busca por apoio popular por parte de Bolsonaro, pressionado por investigações no Supremo Tribunal Federal. Uma entrevista aqui com o atual presidente da Enel no Ceará. Enel Ceará vai construir 3 novas subestações e ampliar capacidade para mais de 2 milhões de clientes, diz. Em meio à crise de insatisfação com os serviços no Estado, o diretor-presidente da companhia, José Nunes, destaca que obras devem dar maior segurança no fornecimento de energia. O Sindicato de Professores do Estado do Ceará aceita a proposta do governo de melhoria salarial. É o Sindicato APIOC. Aqui uma foto do Anísio Melo. O governo avalia sobretaxar excesso de importação de aço até 2025. O editorial do jornal desta edição trata: a luta contra o racismo no futebol avança positivamente. 4 réus são condenados
por execução de aluno em autoescola. Aqui uma foto do Fórum Clóvis Bevilacqua em Fortaleza. O jornalista Ricardo Moura escreve: hipocrisia e má-fé dominam o debate sobre drogas no Brasil. Ceará tem terceiro mês, pelo menos, dentro da média histórica de chuvas. E por último, Lorena, é a capa aqui do caderno de esportes, dizendo que tricolor, show de gols. Fortaleza atropela o Altos do Piauí em goleada no Castelão e carimba vaga para a semifinal do Nordestão antes de encarar o Boca Juniors. O resultado do jogo entre Fortaleza e Altos do Piauí foi 5-0 para o Fortaleza. Com você. Vamos conferir então os destaques do Correio Brasiliense, começando pela editoria de política. O cenário é um só: derrotas do Planalto. Oposição deve conseguir 2 vitórias importantes contra o governo Lula: a derrubada do veto da saída temporária de presos e a PEC das drogas, que endurece a punição aos usuários flagrados com entorpecentes. José Guimarães, líder do governo na Câmara, sobre o projeto que regulamenta a saidinha temporária de presos, afirmou: estamos dialogando bem. O presidente manteve tudo que a Câmara e o Senado aprovaram. Tem apenas esse artigo e nós vamos negociar bem isso na Câmara. PEC do quinquênio é mais uma das pautas bombas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na última semana uma proposta de emenda à Constituição que cria um bônus a algumas carreiras do Judiciário, conhecida como PEC do quinquênio. O texto prevê que a cada 5 anos de carreira, profissionais da magistratura, Ministério Público, ministros do Tribunal de Contas da União, bem como os conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais, defensores públicos, servidores da Advocacia Geral da União, procuradores dos estados e do Distrito Federal e delegados da Polícia Federal recebam um adicional de 5% sobre seus salários, limitados a 35%. Senadores se reuniram na CCJ na quarta passada para votar a PEC do quinquênio. O impacto é bilionário. Ainda na área de política, Bolsonaro elogia Elon Musk. Em ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o ex-presidente reuniu mais de 30 mil pessoas e fez um discurso em defesa da liberdade de expressão, evitando ataques diretos ao Supremo e com cuidado para não infringir decisões judiciais. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, afirmou: não posso ficar com Bolsonaro no palanque, mas isso vai passar. Vamos conseguir reverter essa situação em breve. Não tenho problema nenhum com o judiciário. Avaliação negativa em 7 áreas pesquisadas. Governo enfrentou crise na segurança após fuga de presos em Mossoró. Na área sobre a saúde, dengue atinge 1,6 mil casos fatais no país. Enquanto mortes aumentam, a imunização contra a doença segue baixa. O Ministério recomendou a ampliação da faixa etária. Na área de economia, mudanças climáticas impactam o seguro rural. Atualmente, cobertura representa 11,2% do mercado total. Em 2023, apenas cerca de 6,2 milhões de hectares contavam com a proteção. Diogo Oliveira, presidente do SENEG, afirmou: o Brasil não era considerado um país de catástrofes climáticas, mas hoje passou a ser. Regiões que tinham uma seca a cada 10 anos, agora tem a cada 2 anos. Regiões onde não tinha seca, agora tem. E por fim, também na área de economia, inadimplência afeta produtores. Pesquisa do Serasa Experian aponta que 28% do setor de agronegócio possui débitos em aberto superiores a 180 dias. Otto Nogami, economista e professor do INSPER, afirmou: com mais sinistros ocorrendo, as seguradoras enfrentam desafios em manter uma oferta ampla e acessível. Os produtores rurais agora enfrentam maior risco de perdas sem a devida cobertura de seguro. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? Nas páginas internas do jornal Valor Econômico, nós temos o jornalista Alex Ribeiro escrevendo: Copom ganha flexibilidade para mexer com os juros. 53% dos microempreendedores individuais
são empregados de outras empresas, sugere estudo. Pesquisa é mais uma que mostra problemas no desenho do programa, com incentivo à pejotização, PJ, pessoa jurídica, e perdas para a Previdência. Investimentos no PIB dão sinais de fortalecimento no primeiro trimestre. Governo quer permitir a PPSA vender gás direto na costa. Grupo defende olhar sistêmico na filantropia. Para Cássio França, do GIF, doações precisam se interessar pelo país como um todo. Investimentos do setor farmacêutico travam por falta de pessoal na Anvisa. A agência tem cerca de 6 bilhões de reais em novos medicamentos à espera de análise e outros 11 bilhões de reais em longa fila em apreciação. Quem dá autorização para um medicamento ser comercializado no Brasil é a Anvisa. Renda tem novo recorde e Bolsa Família impede desigualdade maior. Lula assume o controle da crise com o Congresso Nacional. Presidente cobra rapidez no envio ao Legislativo da regulamentação da reforma tributária. PSD estuda nomes para disputar o Senado, a presidência do Senado, com Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Aliados do senador do Amapá, dentro do partido União Brasil, contabilizam que presidente da CCJ, hoje ele é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem votos de 10 dos 15 integrantes da bancada União Brasil. Ato de Bolsonaro é marcado por ataques ao Poder Judiciário. Ex-presidente reuniu apoiadores em Copacabana, no Rio, e criticou o sistema por trabalhar contra a liberdade de expressão. A avaliação do governo Lula é negativa em 6 de 8 áreas, diz IPEC. Ex-presidente Bolsonaro terceiriza críticas e faz subir a pressão sobre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Inundação de aço barato da China gera reação global. Ucrânia é a linha de frente de um conflito maior. Trump gasta 26% do dinheiro da campanha com advogados. Editorial do Valor Econômico. Compromisso com equilíbrio fiscal é dever conjunto. O governo precisa se proteger de ataques cibernéticos. Arcabouço fiscal de mentirinha, escreve Gustavo Loyola. Mercados subestimam o conflito Irã-Israel. Governo corre para desarmar pauta fiscal de até 120 bilhões de reais com precatórios. Equipe jurídica do governo federal vê potencial de perda em ação contra prejuízo do setor sucro-alcooeiro da década de 80, decorrente de intervenções do poder público. Ministério divergem em concessão de ferrovias. Caderno de negócios. Empresas gastam mais com juro do que com investimento. Horácio Piva volta à presidência do Conselho da Clabin. Um supercomunicador pode ser também uma pessoa introvertida. A entrevista é o autor Charles Duhigg. Ele explica como líderes podem criar melhores conexões prestando atenção e fazendo perguntas mais profundas. Os ganhos e os desafios
da fusão entre as empresas PET e Cobasi. Redes de restaurantes voltam a expandir após pandemia. Publicidade começa a ficar mais atenta aos povos indígenas. Danone põe análise de dados no centro da operação. Após deixar a recuperação judicial, a empresa Santa Terezinha quer reforçar produtividade. Gripe aviária já está até no leite cru, mas ainda há dúvidas sobre risco para o gado. Mercado agora vê Selic a 9,75% no fim de 2024, com piora no cenário. Bolsa da Suécia se destaca como modelo para ações na Europa. Credenciadoras de cartões se aproximam da oferta bancária. Após halving, criptomoedas se volta à inteligência artificial e à tokenização. Banco do Brasil propõe aumento de 57% no salário da CEO, que é a diretora executiva do banco. O salário de hoje de 73 mil reais vai passar, se for aprovado, para 117 mil reais mensais. Previdência aberta redesenha a sua oferta sob novas regras. E, por último, caderno de legislação, a manchete é: órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo derruba a alíquota progressiva do ISS. Lorena, agora é com você. Bom, e assim nós encerramos nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 22 de abril de 2024. Agradecemos a sua audiência e esperamos que você continue conosco aqui na TV da Transparência.